Alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente pra mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui nesse nosso encontro de todos os sábados. Isso para o nosso cafezinho. Já estou aqui com o meu cafezinho da tarde. Vou convidar a Margarete para tomar o nosso cafezinho, né? E todos vocês também estão convidados. Boa tarde, Margarete. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, ouvintes. Vamos para o nosso cafezinho? Eu esqueci de pegar o meu. Ah, mas você está com a água. Pelo menos a água. A água também não está aqui. Eu esqueci tudo. Também não está. Ih, meu Deus, não tem problema. Mas vai ser fluidificado mesmo assim. Porque vou mandar uma vibração mental para o Moisés, me dá a água e o café. Mas o Moisés está trabalhando. Deixa ele. Bem que ele falou, muito ajuda quem não atrapalha. Não é isso? Acho que é isso, é isso? Foi isso? Muito ajuda quem não atrapalha. Com certeza. Com certeza. Tá vendo? Então, deixa ele trabalhar, Margarete. Deixa ele Mas lá. você deve ter um filtro com água. A água está sendo fluidificada, não tem problema. Então, coloca aí a sua aguinha também para a gente fluidificar. A gente não, né? A espiritualidade, fluidificar. O cafezinho, quem tiver, coloca já o cafezinho, porque vai começar o nosso estudo da obra. Ele não trouxe nem a água, ele trouxe a garrafa. Tá certo, Pode ser azul. Garrafa. Linda, amei essa garrafa, Moisés. Garrafinha azul. Vou deixar ela aqui. Então deixa já a água, tá? Não precisa abrir também a garrafinha, tá, gente? Porque a espiritualidade consegue fluidificar sem abrir, tá? Então, só para vocês saberem, tá bom? Antes da gente ir para o nosso estudo da obra Nosso Lar, que é também um evangelho no lar, né? Eu queria aqui dar boa tarde para os nossos amigos que já estão aqui, né, conosco nessa tarde. Começando com o Marvin. Boa tarde, Marvin. O Paulo também está aqui. A Érica, nossa amiga Érica, está aqui também, atendendo a todos. O Moisés também está aqui, está aí do outro lado, trabalhando. Ele está aqui e aí. A internet faz a gente fazer isso. Você fica falando do Moisés, mas ele está falando aqui que ele vai providenciar o cafezinho, tá? Então, dá com um pouquinho. Escreveu aí? Ele escreveu mesmo. Então espera. Olha, ele providenciou aí, Roseli. Tá vendo? Um cafezinho. Olha aqui, ó. Olha lá. Tchim, então, amiga. Tá vendo? Não é a mesma xícara, tá? Não é a mesma xícara, mas... Não é a mesma, mas o conteúdo é o mesmo. A pessoa está colocando isso... Estão estranhando aí. Estão estranhando? Deixa eu ver. Estão estranhando? Olha, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar boa tarde aqui para a Vanessa também, que está aqui com a gente. A Rosana está falando. O Paulo já me ofereceu um café. Então foi isso que eu li. Tá vendo? Tá para todos. O Marcelo também que trouxe meu cafezinho. Esses maridos, viu? Então tá. Quando for metade do programa, na segunda parte, mais um cafezinho. Mais um cafezinho. Ainda vem com bolo, Gente, tá começando a ficar bom aqui a oficina. O negócio tá ficando bom, tá vendo? A oficina não é só blá, 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 não. Também é uma refeição, café. Mas assim que é gostoso, né? Quando a gente tem esse encontro
E aí, esse encontro ainda tem um cafezinho? Ah, não tem coisa melhor. Margarete, eu vou começar aqui lendo. Eu acho que até esse texto aqui, desse nosso livrinho aqui, Jesus no Nosso Dia a Dia, Sim. ele vem bem a calhar com o que aconteceu aqui com o nosso amigo André Luiz, viu? Que ele fala sobre o arrependimento. Se quando vai dormir a sua consciência não se permite o sono reparador, graças aos erros cometidos naquele dia, se a consciência o chama a atenção como se fosse um juiz implacável pelo que você fez ou disse, é um bom sinal, sabe? Sinal de que a consciência saiu do estado letárgico em que se encontrava há séculos, talvez até milênios, sinal de que ela já não está assim tão adormecida. Despertou para a realidade das verdades universais. Se isso está acontecendo com você, não há outro caminho. É inútil relutar. Não há mais como resistir ao bem. Nesta hora tão grave, não permita-se o abatimento do remorso. O arrependimento deverá dar um impulso na busca da nobreza de caráter. Não deixe que os erros cometidos anulem as possibilidades futuras. Descobriu o erro em si mesmo? Arrependa-se, corrija-se e não torne a errar. E siga em frente. O arrependimento é o primeiro passo para a renovação interior. E eu acho que é isso que está acontecendo agora com o André Luiz, né? Tudo a ver com a passagem de hoje da mensagem do André Luiz. Tomada de consciência, né? É, a tomada de consciência. E ela chega, cedo ou tarde ela vai chegar. Então vamos fazer a nossa prece, Margarete, para a gente dar início ao nosso estudo de hoje, ao nosso Evangelho no Lar. Vamos lá? Você faz? Então vamos nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para o nosso Evangelho no Lar e para o nosso estudo da obra Nosso Lar. Rogando essa espiritualidade que ampare os nossos lares, ampare a todos nós, ampare a humanidade, o planeta Terra, a todos aqueles que ainda estão distantes dessas verdades espirituais, ainda se matando, destruindo, achando que são donos do mundo. Que possa, Senhor, essas vibrações de paz, de amor, que a gente vai criando dentro dos nossos ambientes, dentro das nossas mentes, que elas possam também refletir para a harmonia do planeta Terra, de todos aqueles que estejam atravessando nesse momento, momentos mais difíceis. Agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. Gratidão. Graças a Deus. Nossa, sabe que eu estava fazendo a prece? Eu estava me lembrando do Florencio. Ah, mas com certeza. Está aqui. É hora dele estar já trabalhando. Nossa, mas sabe aquela nitidez da prece? Eu ficava pensando, ele falava isso, mas aqui direto assim, sabe? Interessante. A gente sempre lembra, né? A prece que ele fazia era uma prece marcante, né? Então a gente sempre lembra, aí a gente sempre aqui faz: Senhor Jesus, traga entre nós a sua bênção. Então, paz e harmonia. A paz e harmonia. Permita que uma vez mais. Nossa, deve pegar essa prece gravada e a gente poder reproduzir. Ah, mas deve ter, é só a gente pegar lá. Qualquer hora eu vou pegar e vou colocar aqui para gente a prece, para a gente começar sempre com ele, né? Porque ele está sempre com a gente, com certeza. O seu Florencio, ele chegou na oficina também no momento que a gente estava assim, meio. E agora? Como que a gente vai fazer? Que o seu Haroldo tinha ido embora, né? Tinha ido trabalhar já do outro lado. Aí, seu Florencio chegou lá na rádio, né, para levar um livro para a gente poder sortear. Aí eu, entra aqui, seu Florencio, fala um pouquinho sobre o livro. Aí ele entrou, falou. Aí, vem na semana que vem também falar de um outro livro. Aí foi na outra semana.
Na outra, aí já não estava só falando do livro, ele já vinha assim, né, participando do programa inteiro, e ali ficou com a gente para preencher aquele espacinho físico que o seu Haroldo deixou, né, que era o espaço físico, e ele veio para preencher. E aos pouquinhos ele foi fazendo o lugarzinho dele, né, e ali... Nossa, foi assim um ensinamento muito grande para mim, para todos que participaram aí da vida. Tomara que ele esteja feliz com as novas mudanças. Ah, eu espero que sim. O seu Florencio, ele gostava muito das coisas assim, Do André Luiz. das obras do André Luiz, né? Ele sempre falava assim, olha, na dúvida, vai... Ele e o seu Haroldo falavam isso para a gente. Na dúvida, é Chico, Allan Kardec. Pronto, você não sai disso, você está no caminho, né? Às vezes as pessoas querem inventar, trazer umas outras coisas que ainda não está ali, né, confirmado. Então, enquanto a gente não tem uma certeza, vamos ficar naquele que é certo. E Chico e André Luiz, Chico e Allan Kardec não tem dúvida nenhuma. Vamos lá, então. Mas antes, Margarete, deixa eu fazer uma coisa. Senão vai começar e depois eu posso esquecer. Deixa eu dar parabéns para os aniversariantes do mês de novembro. Eu quero começar parabenizando a nossa querida Érica. Érica faz aniversário no dia 5, gente. A nossa amiga aqui, 5 de novembro. Parabéns, Érica. Muita saúde, muita felicidade. Que você continue essa mecânica aqui, como sempre, né, atendendo a todos com o teu carinho, com o teu amor, colocando toda a tua vibração aqui para nós, que a gente acaba sentindo aqui a tua vibração, Érica. Parabéns, amiga. No dia 2, aniversariou a Mariana. Hoje? Tá? Dia 2 hoje, é mesmo. Eu tô achando que já foi. É que eu comecei com a Érica já, e aí eu falei, passou, mas não passou, não. Mariana fazendo aniversário hoje. Dia 5 também tem a outra Érica. A Érica também lá da nossa Casa do Leal também está fazendo aniversário. No dia 9, o Fábio e o senhor Manuel também fazem aniversário. No dia 12, parabéns para o Francisco, neto do seu Florencio, faz aniversário no dia 12. No dia 15, a dona Maria faz aniversário. Parabéns também para a Cláudia, nossa companheira também de jornada. Parabéns, Cláudia. No dia 20, a Josefa. Parabéns para a Rosana, minha irmã, que está aqui conosco nessa tarde. Ela faz aniversário no dia 23. Parabéns, mana. Adiantado, mas no dia eu vou falar pessoalmente. Dia 24, aniversário da Eloá. E dia 25, sabe quem faz aniversário, Margarete? A Leni, nossa companheira Leni. Faz tempo que eu não falo com a Leni. Né? Também faz aniversário no dia 27. A dona Margarida. Minha mãe fazia, dia 27. Faz aniversário dia 27, a dona Margarida. Parabéns para ela. Mas a gente está falando aqui, minha sogra. Isso. Olha, pode-se dizer que era uma sogrona, apesar dela ser Ele lavou os pés da sogra. Você sabia disso? Ele lavou os pés da sogra. Olha. Há muitos anos atrás, ele nem sabia, mas ele lavou os pés da sogra, porque ele deu uma carona para minha mãe para ir até o centro, a casa espírita. E quando ele estacionou longe, um pouquinho longe da guia. E aí a minha mãe, quando saiu, enfiou o pé na lama. Aí ele foi lavar os pés dela. Eu não estava presente, eu estava trabalhando. Ele lavou os pés da sogra. Que lindo! Gostei, viu? Muito bom. Dia 28, aniversário também do Pedro, parabéns. E dia 30, a Marie faz aniversário. Então, a todos os aniversariantes, o nosso abraço carinhoso e os nossos desejos de muita saúde e felicidade a todos vocês. Então, vamos lá, Margarete. E tem mais uma novidade. O único que conseguiu visitar minha mãe na UTI foi ele. Foi ele também? Também. Eu acho que tem uma ligação aí, viu? Foi. Tem uma ligação desses foi dois. O único,
né? Mas porque ela queria pedir para ele cuidar de você. Eu não sei qual foi o acordo que eles fizeram lá, não Eu estava acho que foi isso. Eu acho. Sabe o que ele respondeu aqui? Ah. Que eu era uma menina muito sem graça naquela época. Aí depois que ele conheceu a graça, né? Deixa ele. Podia ficar sem essa. Depois que ele conheceu a graça da Margarete. Ele perdeu a graça. Deixa aí ele que perdeu a graça. Perdeu a graça, Vamos lá, Margarete, para o nosso estudo. Vamos começar de nosso hoje. estudo. Já passou os nossos 10 minutinhos. Pois é. 15 até, olha. Ó, a gente fica aqui falando, e se deixar, a gente vai até altas horas conversando. Nós estamos aqui no capítulo 1 ainda, né? Que não terminamos. Do nosso lar. Por quê? Porque cada frase aqui, eu diria, não é nem cada parágrafo, mas cada frase desse livro tem um ensinamento. Então, é frase por frase que nós vamos estudar o livro Nosso Lar. Então, continuando aqui o nosso estudo, Margarete. Então, nós estamos no capítulo 1 do livro Nosso Lar, nas zonas inferiores, e o André Luiz, ele estava fazendo a reflexão dele, do tempo que ele tinha perdido enquanto ele estava encarnado, porque ele despertou no plano espiritual, e quando ele estava aqui encarnado, ele não se preocupava com as questões espirituais. Teve até contato com elas, mas não se interessava por nada disso. E agora, lá no plano espiritual, ele percebeu que todo aquele conhecimento material que ele tinha não fazia com que ele entendesse o que estava acontecendo com ele na espiritualidade. Então, ele vem fazendo uma reflexão, né, uma tomada de consciência do tempo que ele perdeu e que ele poderia ter aproveitado esse tempo de uma forma melhor. Então, ele vem contar para nós, para que a gente possa refletir nas nossas atitudes de agora, para não sermos pegos de surpresa quando não tivermos mais o corpo físico. Então, é isso que ele vai falar. É o capítulo... Fala aí para a Vanessa, que ela está perguntando qual o capítulo. É nas zonas superiores. Capítulo 2, Vanessa. Não, é o 1 ainda. É o 1 ainda. É o capítulo 1, desculpa. No final do 1. Praticamente no finalzinho do 1. E é interessante que nesse capítulo, né, Margarete, ele vem, né, abordando tantas coisas. Por exemplo, está mostrando a definição de umbral, a finalidade do umbral, o estado dos espíritos vinculado ao umbral, fala sobre a noção de tempo e espaço, essa sensação de estar vivo, sim, as vibrações que nos aprisionam, né? Então, a dor moral, ele vem falando várias coisas nesse primeiro capítulo. E aí vai ter as conclusões também de André Luiz, né? Sobre esse estado dele. Então, sim, vamos lá? Então, vamos lá. Dizia assim agora. Filhos de pais, talvez excessivamente generosos, conquistaram meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo. Organizar o lar, conseguir filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitara a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rígidas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechia todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Olha que interessante aqui, Roseli, que ele está falando nesse pedaço aqui.
Primeiro que ele vem falando da vida dele, né? Dos pais, da família. Ele teve uma família que não lhe faltou nada, tinha todos os recursos que ele precisava, estudou bem, teve oportunidade de estudar, de se formar, constituiu uma família, tinha um bom trabalho, conseguiu a estabilidade financeira, econômica, do lar, do jeito que ele queria, tudo isso. Isso aí para ele estava ok. Só que ele tinha noção agora, no plano espiritual, do tempo perdido. É isso que Porque eu ia achou perguntar. Isso que eu ia perguntar para você, Margarete, né? Que infração ele cometeu para ter esse destino, né? Se tudo ali estava direitinho, né? Tudo direitinho. A nossa vista, assim, parece que estava tudo certo, né? Então, você vê que ele teve essa consciência ali de que ele tinha noção de um tempo perdido. Uhum. Por quê? Porque ele focou só nisso, só na estabilidade material. Ele, em momento nenhum, ele se preocupou com a estabilidade dele espiritual. Então, ele não teve essa preocupação, né? Então, a consciência dele falava isso. Então, o que ele fez? Ele colheu, que ele diz assim, gozar ali os bens e colher as bênçãos da vida. Quer dizer, ele aproveitou tudo que a vida lhe deu. Só que ele não desenvolveu o espírito de quê? De gratidão. Então, ele tinha hoje uma consciência culpada, uma consciência de desespero, uma consciência que atormentava ele. Porque o fato de ele ter tido toda essa oportunidade, ele não converteu isso a nada. Ele fala que os filhos e a esposa ele prenderam, quer dizer, ele era uma pessoa extremamente possessiva, extremamente dominadora, egoísta. Então, ele tinha todo mundo a seu serviço. Todo mundo ali servindo a ele, né? Uhum. Possuía um lar que fechia todos os que palmilhavam o deserto de angústia. Quer dizer, cuidei apenas e exclusivamente da minha vida. De vez em quando, que ele diz assim, os comezinhos deveres de fraternidade. De vez em quando ele dava assim um benefício para alguém, vamos dizer assim, deixa eu ajudar alguém porque a pessoa está precisando, vou ajudar assim. Mas era uma coisa assim, muito esporádica, né? Uma coisa sem muito significado para ele. Mas ajudar, ter o espírito de fraternidade, expandir isso, com tudo que ele tinha adquirido de bênçãos para ao auxílio da humanidade, das outras pessoas, ele não fez. Então, isso que foi, ele não tinha bônus horas de exercício no bem. Aí a gente para e pensa, né? Será que a gente está aproveitando as nossas oportunidades de evolução? Ou será que a gente vai falar no final, como André Luiz, tempo desperdiçado? Ele não queria saber de ninguém, né? De nada. Então, é uma situação bem, bem complexa, né? Porque ele vivia aquela filosofia de vida dele, a filosofia do imediatismo, né? Felicidade a qualquer preço, preso às coisas materiais. Então, era assim que ele vivia. Você vê que ele viveu os prazeres da mocidade do tempo dele, fez tudo isso. Então, era uma vida exclusivamente material. Né? Material, né? Não que a gente não tenha esse propósito, né? Se está no mundo material, você tem que cuidar da sua vida material. Mas ele só fez isso. E assim, é interessante também que ele fala, né, dos pais aqui, que tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por ele, né, ele nunca avaliou. Então, né, é interessante isso, porque a generosidade e sacrifício dos pais são prejudiciais à educação dos filhos, do espírito, será? Né? Porque ele simplesmente não deu a mínima, mas não é prejudicial. Você dá aquilo que você pode, você se sacrifica pelos filhos, logicamente, você faz de tudo pelos filhos, mas
a avaliação, se vai aproveitar ou não, isso só compete aos filhos, isso não vai prejudicar, desde que você saiba, né, o limite de tudo. E também não pode fazer tudo, né? Porque se você fizer tudo, eles não vão fazer nada, né? Assim, aí a gente está falando daquele limite, né, que os pais fazem. Tem que ter um limite. Para que os filhos estudem, né, você está sempre ali, olha, pode contar comigo, naquele limite. Agora, se eles vão aproveitar aquilo ou não, não se sabe, né? Verdade. Isso é a grande verdade. Vamos prosseguir? Vamos lá. Acho que o pessoal está escrevendo aí, não está, Rô? Deixa eu dar uma olhadinha, que eu estou tão aqui. Eu estou vendo pelo celular. Não, o pessoal está dando parabéns aqui para a Érica. Tem uma do Marvin. O Marvin está escrevendo aqui. O Marvin falou, nunca deu valor. Ele era o popular filhinho de papai. Né? E nunca deu valor. Mas isso não quer dizer que os pais estavam errados, né? Não. Ainda mais naquele tempo, ainda mais já pensou, para cursar uma faculdade de medicina, realmente os pais fazem sacrifícios, fazem esforços para isso, né? Agora, se o filho vai dar valor a esse sacrifício, a gente só vai saber depois. No último programa, a gente falou, né, que ele conhecer as letras do Velho Testamento, né? Então, é provável que na família, a própria família, falava sobre A mãe era evangélica. Falava sobre o evangelho. Nossa, perdi a palavra. Falava sobre o evangelho, né? Falava sobre essas verdades espirituais dentro daquilo que eles conheciam, né? Que o Velho Testamento, geralmente quem estuda o Velho Testamento são os evangélicos, né? Que tem costuma estudar muito o Evangelho, o Velho Testamento. E só que ele nunca procurava isso. A gente viu isso na outra vez, né? No último programa, foi até junto com Moisés. E ele ele olhava isso para criticar, para achar alguma coisa que não convinha. Então aquilo não tocava no interior dele. Ele teve oportunidade de vivenciar isso, mas ele escolheu outro caminho, entendeu? Então, acredito que a mãe deu todas as estruturas para ele. Sim. Ele que não aproveitou agradecer por tudo que ele tinha recebido, né? E oferecer isso mais, né? Com todo o conhecimento que ele tinha, né? Exatamente. Vamos continuar? Vamos lá. Ele diz assim: enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Aí eu não aguento essa colocação da flor de estufa, né? É como se eu tivesse assim, estou dentro de uma redoma, fechadinha, e o que está acontecendo fora daquela estufa não é problema. Não te interessa. Não te interessa. Você está ali, está bem confortável no seu ambiente, no seu clima, né? Todo certinho. Agora, o que acontece para o outro lado, outras florzinhas, problema delas. Não tem nada a ver. Ele não tinha um perispírito, um corpo espiritual adestrado para isso, né? Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocar-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Veja aí, ó, tá vendo? Tinha tudo dentro dele e ele não aproveitou. Não adestrar órgãos para a vida nova. Quer dizer, o corpo perispiritual tem órgãos. E esses órgãos têm que ser adestrados para eu viver no mundo espiritual. Só que ele achou que órgãos só tinha no corpo físico, entendeu? Então ele mudou toda a matéria. Da parte espiritual ele não se preocupou, né? Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Ou como um mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ou seja, estava à deriva, né? Aleijado. É como se faltasse tudo para ele lá. Era um pobre de espírito. Um aleijado, ele jamais... né? De espiritualidade.
O aleijado, ele jamais tem meios próprios para se socorrer, em meio a um rio, a que ele foi lançado. Da mesma forma, um mendigo no deserto, sem recursos, né? Então, ele estava mais ou menos assim. Assim é o espírito que chega no plano espiritual sem aquelas aquisições da alma, né? Os conhecimentos, a prática moral, que é só oferecido o quê? Aqui na vida material. E aí sim vai dar possibilidade para ele atravessar esse rio que ele fala, né? Ou esse deserto nessas regiões inferiores que ele se encontra. Então, é só mesmo esse conhecimento e a prática é que vai te dar condições de passar por esse rio e esse deserto que ele coloca aí nessa parte do livro. Ele, como diz, né, no Evangelho, ele não tinha a túnica nupcial, né? A túnica nupcial dele não era de boa qualidade. Não era, aí não tem como, ruim, né? A túnica nupcial dele. Naquele momento de perturbação, você não tem aonde se apegar, o que você fazer. E a gente não precisa nem ir para o plano espiritual para a gente notar isso. É só você ver nos momentos da sua vida, coisas que acontecem na tua vida, como é que você reage? Né? Você reage com desespero, com revolta? Então, isso está mostrando que você não tem elementos para se agarrar. Então, começa a procurar desde já esses elementos aí, que é só através da prática do Evangelho, no dia a dia. Ver como é que ele termina esse capítulo. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Você veja? Suai agora. Quer dizer, o exercício daqui, do trabalho incessante, isso vai fazer você transpirar, suar, né? Mas você está no caminho certo, para depois você colher as alegrias espirituais. Né? Como ele não suou aqui, ele ficou só no bem bom. Quando ele atravessou a grande sombra, que foi o desencarne, cadê a luz dele? A luz dele estava apagadinha. Era uma luzinha muito significante. E esse é o objetivo da encarnação, né, Margarete? Sim. Brilha você ir trabalhando, suando, procurando, buscando, para quando você chegar lá, você ter não uma vida ótima, maravilhosa, não, porque a gente ainda não está nessa condição de estar no mundo melhor, mas que você possa ir para lá com menos peso na consciência, com menos bagagem, com menos coisa nessa mochilinha aí que a gente carrega. Então, trabalhar a oração, o evangelho, os bons pensamentos, músicas edificantes, alimentar a sua alma durante o dia com algo que edifique você. Né? Senão você fica só nas coisas materiais, você não para. Não, agora é o momento que eu vou ler, vou focar em outras coisas, meu pensamento mudar o meu foco, refletir um pouco mais. Então, senão a gente fica, né, só fazendo, e não dá uma parada. Né? Eu gosto muito de uma fala do Haroldo, que ele diz assim, que ele dá várias paradas ao longo do dia para ler alguma coisa, para ouvir alguma coisa, que faz com que ele reflita um pouco. Né? Porque é para você se abastecer mesmo, né? Você precisa desse abastecimento. Senão faz que nem o Marvin falou, né? Fica fechado na bolha. Fica na bolha, né? Inclusive, isso de ficar fechado na bolha é muito ruim, gente. Porque você fica respirando. Imagina, o exemplo da estufa que ele deu, né? Você ali numa estufa. Imagina, você está respirando todo o seu egoísmo, você está jogando ali
e você está respirando de volta. Toda a sua mágoa, você está respirando e pegando de volta. Então, né, você fica fechado em você, você fica remoendo tudo isso. Não é questão. A pessoa fala assim: não, eu fico fechado na minha bolha porque eu não quero saber do problema dos outros. Tá tudo bem, o problema dos outros é dos outros. Lógico, a gente sabe que o problema dos outros é dos outros. Mas se você fica fechado no seu problema, você também não consegue sair daquilo, porque você fica no mesmo ciclo. A gente foi feito para quê? Para estar junto. Para um dar a mão para o outro. O problema dos outros é dos outros? Sim, mas que a gente possa dar um conforto, que a gente possa dar uma palavra, que a gente possa ser o exemplo para o outro, que o outro veja como que você está lidando com uma situação. Então, a gente não pode viver na bolha, como disse aqui o Marvin, né? E o André Luiz, ele viveu na bolha e agora ele está colhendo tudo aquilo que ele plantou dentro daquela estufa dele. Sim. Que foi o egoísmo, né? O orgulho dele. Ele foi plantando ali, ele foi jogando e plantando, jogando e plantando. Então, essa última aqui, né? Essa última frase aqui, esse último parágrafo é tipo assim: olha o que aconteceu comigo, reflita e vai em busca da tua verdade, da verdade que salva, da verdade divina, né? Faz agora para não chorar depois. Isso mesmo. Isso aí. Vamos para o capítulo 2? Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2 chama-se Clarencio. Diz assim, começa o capítulo assim: suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários é acusadores, de coração empedernido, por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmorrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Então, aí, as vibrações, né? A sintonia. Ele está contando aqui desse período em que ele ficou, que ele era perseguido por essas entidades infelizes, né? E por que isso estava acontecendo com ele? Porque ele trazia essa consciência de revolta, de culpa, Então, toda vez que ele descia essa vibração dele, mental, ele atraía. Então, ele não conseguia sair daquele círculo. Né? Por que os espíritos maus perseguem os bons? Porque eles não querem a nossa felicidade. Então, quando ele ficava o tempo inteiro ouvindo isso, o que é um processo obsessivo? Processo obsessivo não é uma repetição? Aquele fica se repetindo, se repetindo, se repetindo? Então, como ele estava nesse padrão mental de culpa, de não aceitação, às vezes, daquela situação que ele estava vivendo, ele não está entendendo aquilo, ele não tinha esse esclarecimento espiritual, então esses espíritos se aproveitavam, então eles ficavam por repetição em cima dele. E gostado que ele... gritando, falando. Por quê? Porque eles queriam realmente atormentar ele, cada vez mais atormentar. E às vezes ele não conseguia nem ver esses espíritos, né? Não conseguia. Deve ser uma situação bem difícil. Nossa. E a espiritualidade faz isso, né? A obsessão é essa repetição. Às vezes a pessoa quer sair de um quadro depressivo, mas às vezes ela tem dificuldade para sair. Por quê? Porque aqueles pensamentos voltam de novo. Aí aqueles pensamentos voltam, ela entra numa sintonia, aquelas entidades aproveitam aquela sintonia e vão reforçando aquele pensamento. E vai por repetição, entendeu? E aí a dificuldade fica maior. Por isso que tem que atrelar o tratamento material junto com o tratamento espiritual para cortar os vínculos. E muitos até falam, né, de uma terapia, né, de uma laborterapia, para poder a pessoa
ocupar a mente fazendo alguma coisa, porque a mente ocupada, ela não abre espaço para essas entidades se aproximarem e dominar a sua casa mental, né? Em alguns casos, né, na depressão, quando ela está muito severa, é necessário entrar com medicamento que é justamente para dar esse equilíbrio e você conseguir sair dessa faixa aí por conta própria, né? Porque os remédios sozinhos não vão fazer efeito. Aí você vai ter um pouquinho mais de força para você poder sair dessa faixa aí de sintonia e poder começar a ter os seus próprios pensamentos. Sim. Então, e lá, né, acontece, se aqui a depressão já é uma situação muito dolorosa, imagina no plano espiritual, né, essa sintonia, deve ser difícil, né, você sair, porque não deixa de ser uma depressão que ele está passando lá, né? É uma depressão. É a depressão. Ele estava no quadro depressivo lá. Aí ele diz aqui, ó, para quem apelar? Torturava minha fome e a sede me escaldava. Quer dizer, ele sentia tudo como se ele estivesse vivo. Lembra que ele falou no começo? Os meus pulmões respiravam. Né? Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-me aos olhos. Quer dizer, é como se ele estivesse vivo. Né? Mas ele estava vivo, só que sem um corpo material. Mas ele tinha fome e tinha sede. Por quê? Porque, mesmo desvinculado do corpo físico, ele trazia essa vontade, porque ele ainda estava muito preso às raízes materiais. Isso não ia se desvincular tão cedo. Por isso que a região do nosso lar, ela é uma região ainda muito característica das necessidades do mundo material. Não é uma colônia espiritual, que a gente diz, é uma colônia de espíritos superiores. Ela tem o Ministério da União Divina e da Elevação, que são compostos de espíritos qualidades melhores, mas ela é uma colônia de regeneração, né? Os habitantes ali que estão não são espíritos superiores, né? São superiores os governantes. Sim. Aí diz assim, crescer a minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Então, ele estava lutando com ele mesmo ali, né? E com aquelas sombras que atormentavam ele. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Quer dizer, ele se sentia abandonado, mas esse não era a questão. A questão era esses seres que ficavam atormentando ele. Por que eles ficavam atormentando ele, chamando de suicida, de criminoso, infame? Ele não se colocava na condição de suicida. Ele vai explicar isso nos capítulos mais lá para frente. Então, aquela era uma situação complicada, porque era uma situação de sintonia mental dele. E que ele não conseguia entender aquilo. Naquele momento, ele não conseguia. Entendeu por quê? Por quê? Porque ao desencarnar, como ele disse lá na mensagem dele, ele diz assim, a vida não cessa. Ou seja, quando ele chegou no mundo espiritual, ele descobriu que ele estava vivo, que ele não tinha morrido. Ele achava que a morte, quando ele morresse de alguma doença, de algum problema, ele morreu, fim, acabou. Aí ele percebeu que não. Para essa realidade, né? Exatamente. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões, estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Então, o que ele está dizendo aqui, Roseli? Que ele tinha momentos em que aquelas vozes paravam, e aí é onde ele tentava ajustar as ideias, tentando entender o que estava acontecendo, buscar um novo caminho,
Quando ele começava a colocar o pensamento dele numa condição melhor, lá vinham elas de novo. Então, isso é um processo obsessivo, né? Para não tirar você dessa situação. Como ele não compreendia isso, ele ficava vinculado a elas. Agora, sabe o que eu estava pensando aqui, Margarete? Que muitas vezes, né, apesar desse desequilíbrio todo, né, que ele estava passando, toda essa tormenta, estava pensando, né, às vezes tudo isso era uma coisa boa, porque, né, de todo o mal a gente sabe que pode surgir o bem, porque o mal não é de Deus, né? E Deus utiliza de tudo para poder fazer surgir o bem. De repente, né, nesses momentos aí que ele estava experimentando, de tentar fugir, ocultar, aí ele chorou, gritou, né? Até agrediu, né? Porque ele fala que ele dá socos no ar, tentando agredir, tudo isso foi em vão. E aí ele percebia que a única coisa que restava para ele, talvez, é ficar ali quieto e tentar, né, se entregar, talvez, de uma forma mais frágil, a pensamentos melhores. Então, se ele não passasse por isso, talvez ele nunca fosse perceber o que ele fez com a vida dele, né? Então, a mãe até tentava ajudá-lo, né? Estava o tempo todo ali para ajudá-lo, mas em nenhum momento ele parou para fazer uma oração. Mas eu acho que uma hora isso tudo, né, vai te cansar e aí você vai parar e pensar. Se isso não acontecesse, talvez ele não fosse dar nem um pingo de atenção. Sim. Ia continuar do mesmo jeito. Ele então, precisou passar por isso para ele poder despertar. Para despertar, né? Você vê que ele, em nenhum momento ele pensou em fazer uma oração para tentar ver o que pode acontecer, porque não era uma prática dele aqui. Ele não tinha essa prática de orar, de fazer nada. Então, lá ele não fez, porque não fazia parte. A gente acha que desencarnou e nós vamos ser totalmente diferentes do que nós somos aqui. Não vamos ser. A única coisa que a gente não vai ter é um corpo aqui, que é esse corpo material. Ou então, você acha que você consegue continuar escondendo os seus sentimentos, né? Os seus defeitos, como você sempre escondeu aqui. Só que lá, você não esconde da sua consciência, é a tua consciência cobrando isso. Porque o que acontece aqui com o André Luiz não é os outros que estão cobrando, é a própria consciência dele que está cobrando. Então, mas ele não conseguia aceitar isso. E ele não conseguia aceitar. Aceitar então, não, entender isso. Então, deve ser muito difícil. Porque você fala assim, mas como que estão falando isso de mim? Só eu sei que eu sou assim. Né? Mas você não aceita. Imagina, ele vai aceitar que ele é um suicida? Imagina, não sou suicida. Por que ele não mudava essa sintonia dessas influências negativas? Porque ele nunca trabalhou para o bem. Então, exatamente. Quando você trabalha para o bem, aqueles seres espirituais que estão vinculados àquelas pessoas que você está ajudando e que eles já estão mais esclarecidos, eles também vêm no teu socorro te ajudar. Entendeu? Você cria vínculos no bem com aqueles que se ajudam materialmente e com os espirituais ligados àqueles seres. Então, ele não tinha isso. Então, ele não tinha essa falange de espíritos para vir ajudá-lo. E aí ele precisou passar por esse tempo aí de tortura para poder falar assim, peraí, eu não sou tudo isso, né? Deixa eu baixar um pouquinho minha bola aqui, porque o negócio está pegando. É verdade. Então, vamos lá, mais um pouquinho. Dá, Roseli? Dá, né? Dá sim, vamos lá. Que buscas, infeliz? Aonde vai suicida? Você vê, eles não dão trégua. Não ali o tempo todo. É por repetição. E às vezes não é nem eles mesmo, é a própria consciência da gente que fica falando repetição. Por repetição. Aí diz assim, tais objurgatórias, censuras, tá? Incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Tá vendo? Vai assim, né? É como a gente, para trocar um padrão negativo, a gente não tem que fazer repetição de padrões positivos? Também por repetição. É por repetição.
repetição. É a mesma coisa. Infeliz, sim, mas suicida, quer dizer, ele não aceitava. Ele não aceitava. Nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto, quer dizer, ele não queria morrer, tá? Recordava-me meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentaram nos dias longos que se seguiram a delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono, foi a morte. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Olha aí, ele não aceitava a condição de suicida, né, Roseli? Porque ele lembra de tudo que aconteceu com ele quando ele estava no hospital, como que foi a morte dele. Então, ele não foi aquela pessoa que, na concepção de suicida para ele, é aquela pessoa que vai lá e tira a vida dele. Dá um tiro, né? Se joga, coisa. Não é ele isso. Não. Ele, como ele diz, eu desencarnei a contragosto, eu não queria desencarnar. Então, eu tive um problema sério de intestino, fiz 2 cirurgias e desencarnei com ela, né? Até a hora que ele despertou na paisagem úmida, que foi aquela área que a gente cataloga como umbral, mas não era do padrão mental que ele estava, né? E é onde ele está ali nessa sintonia com essas entidades, que chamam ele ainda de suicida. Deixa eu só pôr aqui o que a Vanessa está falando, vamos lá. Ele tinha caído em si, ela está falando, mas ele não conseguia sair daquilo que o estava prendendo. Então, os tormentos, lamentavelmente, aumentavam. As vibrações aos desencarnados é de supra importância para ajudá-los, porque é um drama mental das equipes inferiores. Lógico, elas aproveitam, né, a nossa brecha para poder agir. E a gente deixa, a gente permite isso. Por quê? A consciência é pesada, porque ele sabe. Por mais que ele não admita que ele é suicida, ele é médico, gente, né? Vamos dizer assim, ele ou teve, né? Não nessa última encarnação, mas na outra, de repente ele foi médico, porque não dá para saber ao certo, né? Se foi nessa última ou se foi na outra. Mas ele tem o conhecimento. O conhecimento é algo que você não perde. E mesmo hoje em dia, você não sendo médico, você sabe que fumar, beber, ter uma vida desregrada, comer demais, comer coisas que não são saudáveis, você está fazendo mal. É um suicídio inconsciente. E a gente vai ter que dar conta até do inconsciente, porque a gente sabe. A gente não quer, né? Mas a gente faz essas coisas. Então, e o Marvin aqui falando, olha o orgulho por trás, né? Quando ele não assume, né? Isso. Continuando. A gente vê essa questão do que a Vanessa colocou, né? Quando a gente perde um ente querido, a gente vai ter uma dor, né? Porque se perder alguém que os corações são muito próximos, né? Mas o choro, a não aceitação, né? Essa revolta, esse espírito que às vezes desencarna, que não tem um entendimento espiritual, gente, deve ser uma tormenta a vibração que é emanada. Muitas vezes a espiritualidade tem que neutralizar esses espíritos para algum lugar, proteger, para eles não receberem tanta carga pesada que os encarnados enviam para lá. E hoje, né, Margarete? Hoje é um dia que, ao invés de sofrimento, de choro, né, que muitas vezes as pessoas ficam mais assim, a gente deveria fazer as nossas orações, e não só no dia de hoje, que muita gente só lembra dos desencarnados, dos entes queridos, só no dia de hoje, né?
Não, você tem que lembrar sempre deles. É isso que faz com que eles possam continuar a vida lá do outro lado. São as nossas orações, as nossas vibrações, para poder ajudar. Aí você vai querer, será que minha mãe está bem? Será que meu pai está bem? Faça oração, mesmo que eles estejam bem, faça oração, né? Porque é isso que dá força para eles. Eu lembro do Richard Simonetti, que ele fez uma vez uma tiragem num jornalzinho, que ele diz assim: não temos dias de finados, temos dias de se chamar assim, Dia dos Vivos. Não, Ele sempre vinha com essas Dia dos eu Vivos. acho, outra coisa também, né? As pessoas só lembram de ir no cemitério no dia de finados, né? Tudo bem. Eu acho que as pessoas têm que cuidar das campas, lógico, né? Porque tá lá, você tem que cuidar. Mas se você quer encontrar com o seu ente querido, quer fazer uma oração, você vai no cemitério para fazer oração? Faça em casa, vai até a praia. Eu quero fazer uma homenagem a ele. Eu não vou levar flor lá no cemitério. Eu vou pôr flores na minha casa. Porque se eu gosto dele, eu quero recebê-lo no melhor lugar, não vou recebê-lo no cemitério, né? Então, eu acho que a gente tinha que rever um pouquinho isso. Não é? Até teve um caso, eu não lembro se foi o Divaldo que conta, onde foi que eu li isso, que eu escutei falar sobre isso, né? Que o pai ia sempre, não sei se foi o caso do Chico também, que ele conta, o pai vai no Chico, em algum lugar, e recebe uma psicografia, né? E o pai, desde que o filho desencarnou, todos os dias, às 6 horas da tarde, ele ia para o cemitério e dormia lá na campa. E aí o filho manda uma psicografia, e ninguém sabia, né? Eu acho que foi o Chico, não sabia desse detalhe. Aí o filho fala: pai, todas as noites, todos os dias, às 6 horas que o senhor vai para o cemitério dormir na minha campa, eu estou em casa dormindo com a mamãe. Né? E o pai achando que o filho estava lá no cemitério e ele estava na casa dele com a mãe, que a mãe estava sozinha, a mãe precisava de alguém. E o pai saía. Então é mais ou menos isso, né? A gente tem que saber que não é lá onde está aqueles despojos, que está tudo aquilo, que a pessoa está lá. Não, gente, ela não está lá, né? Continua, Margarete. Não, deixa eu ver aqui o que a Vanessa está falando. Exatamente, Margarete, a aceitação da vontade de Deus é permanecer em prece, em auxílio. A doutrina é consoladora, mas nos ensina a aceitação, mesmo nas separações. Os laços são indestrutíveis, mas precisamos colaborar com a ascensão deles. Aí ela está falando, obrigada a vocês. Sim, a gente, né, é um colaborando com o outro. Porque se para a gente aqui é difícil a separação, imagina chegando lá numa... É a mesma coisa, você está aqui, de repente, dali um segundo você está lá no Japão, tem que se acostumar com toda aquela cultura, com a comida de lá, e você não está acostumado com aquilo, você tem que se acostumar. Imagina, é difícil para a gente aqui, é muito mais difícil para quem vai. Por mais que a gente saiba que a gente já foi, já voltou, foi, voltou várias vezes, mas sempre é difícil, né? Dificílimo. O Marvin aqui, tristeza sim, revolta não. Isso mesmo, Marvin, né? O Divaldo é que fala, né? Que se ninguém chorar quando ele se for, ele vai ficar muito triste, né? Ele quer que chore. Porque quem falou isso? Mostra... que assim, revolta não. Sim. Aí o Divaldo fala isso. Se ninguém chorar quando eu for embora, eu vou ficar muito chateado, gente. Pelo amor de Deus, né? Mas não quero que se revolte, aquelas coisas, né? Lógico, você chora porque você sente a falta da pessoa, a saudade. Mas vocês já repararam que saudade a gente só tem de coisa boa? Então, a saudade é um sentimento que é bom, por mais que ele doa, mas é um sentimento de coisas boas, que você passou junto, ou de lugares que você foi. Então, né, a gente tem que agradecer essa saudade que a gente sente. Será que dá para a gente continuar, Margarete? Ou vamos dar uma parada aqui? Porque, como eu falei, cada pedacinho é muita coisa para a gente falar, né? Eu acho que é melhor a gente deixar esse para o próximo.
Vamos deixar? Vamos Aí vai parar vir aqui. uma outra tomada de consciência dele. Porque ele está perguntando a quem recorrer. É. Então, a gente vai deixar aí para. Cenas dos próximos capítulos. Semana que vem, gente, continua o estudo do nosso lar, tá bom? Então, sábado que vem, ou seja, dia 9, a Margarete vai estar aqui continuando o estudo do nosso lar. A quem recorrer nesse caso? Vamos saber semana que Quem vem. recorrer? Cenas dos próximos capítulos. Cena dos próximos capítulos. Vamos então para as nossas ararinhas de hoje. A Érica, aqui, a aniversariante do mês, né, Érica? A gente vai começar já com o aniversariante do mês, então, né? Porque a gente aqui é assim, vou fazer uma ararinha já direto para a Érica, que é a primeira aniversariante do mês. Depois a gente vai para a Rosana, né? Os que estão aqui. Ai, onde que está? Érica, você já mandou, amiga? Já. Começa Érica, com a Érica. Você já pegou aí a sua ararinha? Já. Vai, a ararinha para a Érica, vamos lá. Érica, quando Deus está no comando, o impossível vira possível. Então, agora vai a ararinha para a Rosana. Confie em si mesmo e não tema ouvir, falar ou se calar. A autoconfiança tranquiliza o espírito, dá firmeza no olhar e no coração e desfaz temores. Agora vamos lá para o Marvin, Margarete. Marvin, qualquer pessoa que consiga te olhar além da aparência é alguém que vale a pena ter na vida. Moisés, meu amigo, pelo seu pensar atrai o bem ou o mal, a saúde ou a doença, a paz ou a intranquilidade, a alegria ou a tristeza. Você viu, Moisés? É pelo seu pensar. Você que escolhe. Você que escolhe. O que você pensar atrai. Viu, Moisés? A rarinha de hoje. Foi a Roseli que leu, tá? Não fui eu. Agora vamos lá, para o Marvin, Margarete. Marvin já foi, acabei de ver. Já foi? Tá, então vai para o Marcelo, vai. Já que eu tirei para o Moisés, vai para o Marcelo. Alguém pergunta a um sábio, o que é raiva? Ele respondeu, raiva é punir a si mesmo pelo erro do outro. Verdade. Vamos lá, Paulo, nosso mano aqui, Paulo. A paz interior está ligada diretamente ao exercício do amor. Agora do Rafael, vamos lá. Rafael, ao iluminar o caminho para os outros, seu próprio caminho ficará iluminado. Vanessa, os bons pensamentos rendem frutos de paz e alegria. Os maus fazem rebentar espinhos de intranquilidade e amargura. Agora, a dona Icleia. Icleia, quando você se permite o que merece, atrai o que precisa. Clarinha, viver em paz é providência fácil de tomar. Basta crer na fortaleza do seu coração e no poder que a sua mente tem de entender e aceitar todas as coisas. Agora para o André. André, você é o que você espalha e não o que você junta. Lúcia Helena, infinitamente sábio e amoroso, Deus não permitiria que você vivesse atormentada pelos problemas se não o visse com condições de resolvê-los. Agora a ararinha vai para Ana Maria de Luna. Ana Maria, tudo tem uma razão na vida e tudo dura apenas por um tempo determinado, suficiente para cumprir sua razão de ser. Agora a ararinha vai aqui para Sônia Bonfim. Depois do trabalho, descanso, viu, Sônia? Então agradeça a Deus por ele. Um bom descanso prepara você para uma jornada proveitosa. Tem gente que trabalha, né? Fala, não posso, eu tenho que fazer muita coisa. Gente, não, tem que dar uma parada, tem que descansar, tem que relaxar. É necessário, né? Valdir, Margarete. Que eu mantenha meu equilíbrio, mesmo sabendo que muitas coisas que vejo no mundo escurecem meus olhos. Agora a ararinha do Mateus diz assim, o sol comanda o dia, a lua comanda a noite e a mente conduz você à felicidade. Nossa, legal. A Rosiane pediu uma ararinha, Margarete. Rosiane, quando você diz eu posso, o universo diz ok, então diga. Ok,
ok, Eu diga, eu posso. eu posso. Elaine, oba, amiga, olha só, sua ararinha. É com paciência, com calma, pensando bem antes de agir, que você vive melhor, sente prazer em ter sabedoria e bem planeja o futuro. Tira uma ararinha para Nídia também, Margarete. Lídia, lembre-se da sabedoria da água. Ela nunca desiste com um obstáculo, simplesmente o contorna. Aí, vamos ver, tem mais ararinha? Não, não tem mais ararinha. Então, eu vou tirar uma ararinha aqui. Primeiro, para todos os aniversariantes do mês de novembro, tá? Os que nós falamos aqui, aqueles que vão ver depois, né? Então, diz assim: use de serenidade para enxergar a realidade por detrás dos fatos, para resolver problemas, obter a alegria e melhor fazer o que quer. Então, gente, serenidade para poder enxergar as coisas, porque quando a gente está com a cabeça muito bagunçada, a gente não consegue ver. Então, tem que ter serenidade, calma, paciência. Margarete, Acabamos. acabamos as nossas ararinhas, acabamos o nosso evangelho no lar, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, feliz, agradecendo aqui as ararinhas. Olha aqui, o Marvin falou isso tudo muito bom. A Érica agradecendo a ararinha, o Marvin também agradecendo, o Moisés também agradecendo, a Araponguinha. A Ana Nossa, Maria. por isso que ele estava com uma cara de quem estava fazendo arte. A Ana Maria, obrigada pela ararinha e um ótimo final de semana para todos. Até terça-feira, não se liga na história. Isso aí, Ana. A Sônia também agradecendo a ararinha e essa tarde maravilhosa. A Margarete também agradecendo aqui, né, Margarete? Sim. E a gente deseja a todos vocês um final de semana bom, uma semana melhor ainda. Aproveite. Lembre dos seus entes queridos, com amor, com carinho. Aproveita para lembrar, sabe aquelas passagens que você deu risada com ele, que vocês, né, aproveitaram. Então, lembra desses momentos, que aí vai dar força tanto para eles lá quanto para você aqui. Margarete, beijos. Beijo, gente. Obrigada aí pela companhia. Mais um sábado de muita paz, alegria. Gratidão por estarem aí, tá bom? E a espiritualidade também, né? Que nos ajuda. Com certeza. Sim. E para quem é de terça até terça, para quem é de sábado até sábado. Beijos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem Tchau. com Deus.